Suguru Geto é de longe um dos personagens mais interessantes de Jujutsu Kaisen. Seu dilema de exorcizar e consumir, vivendo em uma eterna espiral, é magnífico. E assim como seu sentido narrativo, a comunidade de Jujutsu também vive em um ciclo de argumentos para saber onde exatamente Geto se encaixaria dentro do nível de poder apresentado dentro da obra. E por isso hoje eu vou dar a minha opinião, lembrando que ela não é a verdade absoluta, e para chegar nelas eu vou usar tudo e qualquer tipo de informação sobre o personagem, seja elas internas ou externas ao mangá. Então vamos começar do simples. Quando adolescentes, Geto compartilhava o título de O Mais Forte junto a Satoru Gojo, o que de maneira extremista alguns podem já colocá-lo acima de personagens como Yuki ou até mesmo de igual para igual ao Gojo. Porém, Satoru alcançou o posto de O Mais Forte de maneira individual logo após alguns eventos, e as informações sobre a Yuki eram muito escassas na época, sendo essas informações difíceis até mesmo para o Kenjaku, que pesquisou tudo sobre todos. Mas também é importante ressaltar que antes do despertar do Gojo, os níveis entre eles não se demonstravam ser tão discrepantes. Afinal de contas, Geto era o único que não fazia Gojo se sentir solitário mediante a sua própria força. Assim como também em seu arsenal, Suguru possuía Kushisaki Onna, uma maldição que obrigaria Gojo a responder seu questionamento sobre a sua beleza, e por ser um domínio que impede a violência através de um pacto, Gojo não poderia atacar até responder. Assim como também seria atacado pelo acerto garantido da maldição, passando pelo seu Mugen. E sobre a Yuki, a falta de informação não nos deixa saber a sua maestria com sua técnica naquela época, ou se ela já possuía um domínio ou não, já que até mesmo o Gojo, que era um gênio, ainda não sabia lidar com esse tipo de técnica. E com a morte do Fushiguro Toji e o despertar do Satoru, Gojo é inviolável como top 1, enquanto Yuki e Geto, para mim, ocupariam de maneira balanceada pela segunda posição. Lembrando que até esse momento estou apenas contando as suas versões jovens. Seguindo já o Geto adulto, aquele que luta contra Yuto Kotsu, eu tenho alguns pontos a serem levantados, e um deles é a habilidade física do Geto, e você vai se impressionar com ela. Geto é um mestre marcial, possuindo em seu arsenal a nuvem lúdica, uma ferramenta amaldiçoada que amplia a força de ataque do usuário a partir do uso da sua energia amaldiçoada, sendo Geto, em minha opinião, o que mais tinha domínio sobre a mesma, já que até mesmo Maki, uma mestre do corpo a corpo, sentia dificuldade em manuseá-lo, e Toji preferiu mudar a forma da arma para conseguir utilizá-la com maior eficácia. E claro, além da vantagem do poder de ataque com a nuvem lúdica, um ponto importante a se ressaltar é que, por exemplo, em uma situação onde Geto enfrentasse, por exemplo, Hiromi Higuruma, ele teria uma vantagem por ter uma arma amaldiçoada. Afinal de contas, mesmo que ele fosse julgado pelo Higuruma, o confiscado Higuruma tomaria sua arma amaldiçoada e não a sua técnica, o dando grande vantagem contra o feiticeiro, já que Geto possui um combate corpo a corpo muito melhor e ainda teria o uso da sua técnica amaldiçoada. E além da sua maestria no uso da sua arma, Geto possui um corpo fisicamente poderoso, e eu acho que não é exagero dizer que é um dos mais poderosos da obra, onde Hyakutami até mesmo já respondeu que, com exceção de Maki Toji, Kenjaku no corpo do Geto é aquele que possuía uma maior força de aperto entre todos, superando até mesmo Gojo nesse quesito. Lembrando que o Kenjaku que se beneficia dos atributos físicos e da energia amaldiçoada do corpo que ele possui, apenas o comandando e não fornecendo mais poder para tal, sendo essa uma força original do próprio Geto, que tinha a capacidade de lutar contra Yuta e Rika segurando ambos ao mesmo tempo, apenas com força bruta. Se você acha que o último feito que eu acabei de citar não é realmente impressionante, feiticeiros como Ryu e Shogori, que possuem um corpo elogiado pelo próprio Sukuna, comentam sobre a força de Rika ser de igual ao do próprio Yuta. Então é como se Geto estivesse segurando duas Rikas ou dois Yutas ao mesmo tempo, colocando ele em um patamar de força bruta e técnica marcial superior a personagens como a própria Yuki Tsukimi, Akari Kinshi, Aoi Todo e o próprio Ryu Ishigori, e possivelmente de igual ao próprio Miguel, sendo esse um aspecto que chamava a atenção do Gojo no mesmo, se mantendo inferior em força bruta a Sukuna, Itadori, Toji e Maki, é claro, e de maneira marcial ao Gojo, onde Kenjaku, usando dos atributos do Geto, conseguiu lidar marcialmente com a Yuki, sendo pego apenas pelo Garuda e resistir a golpes do Choso e da Yuki ao mesmo tempo, conseguindo se esquivar da situação ao pegar distância, isso com sua energia amaldiçoada já desgastada por ter usado a expansão de domínio e uso da técnica reversa, onde a própria Yuki comenta que agora faltava apenas enfraquecer o seu corpo. Mas agora que já falamos sobre o poder físico do Geto, vamos falar sobre sua técnica inata, a manipulação de maldições, uma técnica que permite Geto consumir espíritos amaldiçoados e usá-los à sua vontade, onde o brilho dessa técnica é poder usá-las de maneira consecutiva, uma atrás da outra, sem se importar com tempo ou escolha, pois mesmo que o inimigo derrote um espírito, outro já estará o atacando. Infelizmente, não chegamos a ver nem 10% do efeito do número de maldições que tinham em seu arsenal, então apenas podemos falar do potencial que essa técnica permite o usuário possuir. E
como se o poder físico do Geto já não fosse surpreendente, ele ainda consegue combinar com sua técnica de manipulação de maldições, auxiliando seu combate corpo a corpo com o uso de maldições para defesa, esquiva e ataques surpresas. A manipulação de maldições permite o usuário fazer com que maldições que tenham técnica ou domínio a usem, como por exemplo o Yokai da Varíola usando seu domínio contra Mei e o Yui. Então, mesmo que Geto não tenha mostrado um domínio próprio, ele não necessariamente precisa de um, já que basta apenas ter o de alguma maldição, assim como ele já teve no passado. E algo que acho importante ressaltar é que Geto teve seu fim no capítulo 0, onde nem tudo estava estabelecido. Ou vocês acham mesmo que Gujo teria que arriscar sua vida para lidar com a Rika, assim como ele comentou? GG até mesmo já respondeu que Kenjaku, usando apenas a manipulação de maldições, seria capaz de lidar com os 4 espíritos amaldiçoados de maneira individual, vencendo Hanami e Dagon, e tendo apenas um trabalho a mais com a Rita e Jogo, saltando novamente que é apenas usando a manipulação de maldições, então é que ele não poderia expandir domínio e nem usar nenhuma outra técnica que não seja essa. Como se essa técnica já não fosse quebrada o bastante, Geto ainda possuía o Uzumaki, uma técnica máxima, uma das poucas mostradas inclusive, que segundo Kenjaku, além do domínio, essa é a forma suprema de uma técnica, mostrando que Geto possui um domínio completo sobre a mesma. Uzumaki é uma técnica que combina ou transforma individualmente uma maldição num denso disparo de energia amaldiçoada, onde até mesmo um mini Uzumaki usado pelo King foi capaz de atravessar a Yuki. E, em minha opinião, o mais poderoso que já vimos foi quando Geto enfrentou Yuta. Ele combinou mais de 4.000 maldições com o espírito vingativo de Tamamono Mãe, colidindo com o raio do puro amor do Yuta, o qual efetuou um pacto de vida para bufar o poder de ataque da Rika, que já possuía uma massa de energia sem fim. E por mais que Geto tenha perdido esse duelo, na novel é vista que ele conseguiu esquivar no último momento, por isso ele perdeu apenas parte do seu corpo. Sendo também importante lembrar que esse Uzumaki tinha apenas metade do verdadeiro poder do Geto, já que ele decidiu dividir as suas forças entre Shinjuku e Kyoto, sendo comentado pelo Ken que caso isso não tivesse sido feito, Geto teria conseguido vencer Yuta e capturado Rika. Então, de forma resumida, Geto realmente foi um potencial que não conseguimos ver na sua plenitude. Afinal de contas, sua técnica é uma das poucas que não existe um limite para o quão mais forte ela pode ficar. Imagine a versão do Geto ou do Ken que possui os 4 espíritos amaldiçoados sob seu controle, podendo usar suas técnicas ou até mesmo seus poderosos domínios. Então, em minha opinião, Geto deve competir pela 7ª posição de mais forte, junto a Kashimo e Yuki. Afinal, entre eles é um combate quem acerta seu golpe mais poderoso primeiro, pois mesmo que ambos tenham capacidade de lidar de maneira prática com as maldições, seja Yuki com a massa ou Kashimo com seus raios, Kenjaku mesmo disse que não é uma boa técnica para que, por exemplo, a própria Yuki consiga combater, e o contrário também, pois sempre que uma maldição for destruída, outra irá surgir. Porém, meus pontos colocam Geto um pouco à frente nessa corrida em minha opinião, justamente por ter a capacidade de liberar um exército de maldições, coisa que ele não fez contra a Yuki, usando apenas uma em uma, e cada uma tendo um hacks próprio. E, em minha opinião, isso garante um poder de ataque muito mais versátil do que apenas conseguir atacar de maneira retilínea como a Yuki e o Kashimo fazem. Mas então, eu vou ficando por aqui. Eu esqueci de me apresentar lá no começo, mas meu nome é Shield. Espero que tenham gostado do vídeo. E se puder dar uma força no canal, se inscrevendo, dando like e fazendo esse tipo de coisa. Muito obrigado a você